Olá, neste Cidadania eu vou entrevistar o jornalista Paulo Sotero, que é diretor do Instituto Brasil do Wilson Center, em Washington. O Sotero foi correspondente de vários jornais e revistas e desde 1980 mora em Washington. Nós vamos conversar sobre as relações Brasil-Estados Unidos. Sotero, nós estamos nós estamos relembrando a passagem do golpe militar de 64 e muitas informações têm aflorado. Recentemente foi produzido um filme, inclusive, Um Dia que Durou 21 Anos, do filho do Flávio Tavares, que retrata um diálogo entre o ex-presidente Lyndon Johnson com o embaixador Lincoln Gordon, em que fica claro o interesse dos Estados Unidos em desestabilizar o governo João Goulart. Essa informação teve alguma repercussão que pudesse gerar algum distúrbio na relação Brasil-Estados Unidos? Não creio, Armando. O que houve foi, reportagens, sobretudo, a respeito de pequenos grupos no Brasil que marcaram a passagem dos 50 anos do golpe de 64, alguns aqui no Brasil saudosistas do golpe, e outros, denunciando o que aconteceu naquele dia e o que veio depois. Em relação às relações Brasil-Estados Unidos, eu acho que o episódio de 64 é um evento da Guerra Fria. Claramente acontece 2 anos depois da crise dos mísseis em Cuba, os Estados Unidos calcularam naquele momento que era do seu interesse nacional apoiar a derrubada de governos que eles percebiam nos Estados Unidos como simpáticos a posições próximas à União Soviética. Uma escolha que foi feita. Eu conversei inúmeras vezes com o embaixador Lincoln Gordon, que faleceu há 4 ou 5 anos, e eu creio que o próprio Lincoln Gordon, obviamente, lamentou o que veio depois. Ele acreditava que, como muitas das pessoas que defenderam o golpe no Brasil, que aquilo era uma parada para arrumação, que no ano seguinte haveria uma eleição, que o Juscelino Kubitschek provavelmente voltaria consagrado, como presidente eleito pelo povo, mas como todos sabemos, os revolucionários ou golpistas de 64 perderam o controle do processo e tivemos o dia que, durou 21 anos. Mas eu não creio, isso é um episódio do passado. 50 anos atrás, eu acho que nos Estados Unidos, as pessoas que pensam, se interessam pelo Brasil, e há um número crescente delas, pensam mais no Brasil daqui a 50 anos. E agora, também esses documentos que afloraram também estão, digamos assim, permitindo uma revisão sobre o próprio João Goulart. Quer dizer, muita gente achou que ele foi indeciso na época, que o pessoal da esquerda achava que ele deveria reagir, e agora há uma versão de que ele, consciente de que os Estados Unidos estavam dispostos até a invadir militarmente através da frota que se aproximava do litoral brasileiro, enviada com esse objetivo, para se houvesse algum conflito, intervir em favor dos golpistas, que ele, para evitar um banho de sangue, para evitar a guerra civil, teria preferido, se exilar e abandonar o governo. Como é que você analisa essa versão? Olha, eu creio que o presidente João Goulart resolveu deixar o país, não por causa da frota americana, porque provavelmente ele não sabia que ela estava a caminho. Essa é a revelação que é feita já nos anos 70 por uma pesquisadora da Universidade do Texas, em Austin, e no Brasil eu acho que ela foi revelada pelo nosso querido Marco Sá Correia. O presidente João Goulart, com quem eu tive a oportunidade de estar nos anos 70 em Lisboa, onde ele passou por Lisboa já tentando voltar para o Brasil, isso foi 2 ou 3 meses antes dele falecer. Creio que o presidente João Goulart saiu do Brasil, deixou o Brasil, porque ele tinha perfeita consciência de que ele não teria apoio popular
para bancar uma resistência que o então governador Leonel Brizola tentou fazer no Rio Grande do Sul. Eu creio que, talvez seja difícil para a nossa geração admitir isso, que é a geração que lutou contra a ditadura, mas o fato é que o golpe militar aconteceu no Brasil com um grande apoio da classe média brasileira, e eu acho que o presidente João Goulart que leu a situação e resolveu deixar o país por isso, e não por causa de uma frota americana que vinha com equipamentos, combustível, etc., porque, inclusive, ele não sabia que ela estava a caminho. Corte no tempo, vamos falar das revelações do Edward Snowden, que mostrou que a agência de espionagem americana espionava diversos chefes de Estado, inclusive a presidenta Dilma. Em função disso, houve um estremecimento nas nossas relações. Em que pé está essa situação agora, você que está vindo de Washington? Olha, eu acho que ela está numa fase de acomodação. Eu creio que já há gestos, concretos, que inclusive envolvem o episódio Snowden. O governo brasileiro convidou o governo dos Estados Unidos para ser parte de uma mesa diretora de uma conferência sobre governança na internet que a presidente Dilma convocou para abril, agora, para este mês, em São Paulo, como reação ao episódio, às revelações. O governo americano agradeceu publicamente o governo brasileiro por não ter concedido asilo político que o Edward Snowden pediu. Inclusive, o governo brasileiro solicitou aos países vizinhos ao Brasil que também não concedesse asilo, e os Estados Unidos publicamente agradeceram esse gesto. Eu acho que o episódio Edward Snowden eu dou a explicação que eu ouvi e li do David Brooks, que é um colunista conservador do New York Times, referindo-se à ideia de espionar líderes de países amigos. O David Brooks, conservador, disse isto é uma completa estupidez. O próprio presidente Obama, no dia 17 de janeiro, referindo-se ao episódio, ele disse a respeito da Angela Merkel, a primeira-ministra da Alemanha, que, quando eu precisar, criticando, obviamente, este tipo de ação, falou, quando eu precisar saber de alguma coisa sobre a Angela Merkel, eu telefono para ela. Uma autocrítica, dizendo que, e mandou parar, segundo ele mesmo afirmou, este tipo de operação, e, ao mesmo tempo, disse que os Estados Unidos continuaria monitorando as atividades dos governos ao redor do mundo, como todos os governos fazem, e que, disse mais, não pediria desculpa pelo fato de os Estados Unidos serem mais eficientes nesse trabalho do que outros países. Agora, a revelação teve um efeito muito negativo na relação, especialmente porque, depois de muitos anos, a relação Brasil-Estados Unidos parecia estar pronta para ser alçada a um novo patamar por causa de um engajamento muito especial que a presidente Dilma Rousseff havia entabulado com o presidente Obama. E eu acho que a presidente Dilma Rousseff tem todo o direito de sentir-se decepcionada. Tenho a impressão que a decisão dela de adiar a visita de Estado que ela faria no dia 23 de outubro do ano passado a Washington, seria a primeira visita de Estado de um líder brasileiro à Casa Branca em mais de 18 anos. Eu lembro bem porque eu cobri a última, que foi a do presidente Fernando Henrique Cardoso, em abril de 95. Eu creio que, hoje os dois governos estão empenhados num processo de acercamento. O ministro da Fazenda, secretário do Tesouro dos Estados Unidos, já esteve aqui. O presidente Joe Biden deve vir agora, no contexto da Copa, fará uma visita especial à presidente Dilma, que eu acho que é uma forma de manifestar, o desejo de retomar as relações e, superar este episódio, né? A compra dos caças suecos Gripen em detrimento do Hornet da Boeing, você acha que não deixou sequelas? Não, eu acho que foi uma decisão, por tudo que eu conheço, e eu sei bem desse assunto, ao que eu entendo, a presidente Dilma tinha decidido que favoreceria a oferta da Boeing.
A Embraer parecia muito interessada também, porque entrou finalmente no mercado da aviação militar nos Estados Unidos como fornecedora do Pentágono, tem, enfim, a ambição de aumentar as suas encomendas do Pentágono e que esse negócio viria muito a calhar e representaria um engajamento estratégico entre o Brasil e os Estados Unidos. Agora, a decisão é soberana do Brasil, os oficiais da nossa Força Aérea, eu entendo que estariam satisfeitos com qualquer dos modelos, se adaptaria a qualquer decisão que a presidente e a sua assessoria tomassem, porque cabe à presidente tomar essa decisão. E os americanos, enfim, encaixaram a decisão, entendem a decisão e não são completamente perdedores, porque todos os equipamentos sensíveis do Gripen são de fabricação americana, há um conteúdo importante americano no avião Gripen. No pacote. No pacote. Então, enfim, é um episódio lamentável, sim, para aqueles que estavam apostando aqui em Washington num upgrade, né, numa elevação da qualidade, da intensidade da relação, uma decepção, mas enfim, a vida continua, as Forças Armadas brasileiras, nós sabemos que cumprem a sua tarefa, mas mal equipadas, continuarão a precisar de novos equipamentos, abastecem-se muito nos Estados Unidos, temos comissões de compras do Exército, da Marinha, da Força Aérea em Washington, e certamente haverá outras concorrências para outros equipamentos, assim como haverá concorrências no Pentágono para equipamentos com este avião de transporte, o Hércules C-130, já é um avião meio obsoleto. A Embraer desenvolveu com outros países um modelo, um avião que parece ser muito bem recebido. Enfim, haverá outras possibilidades. E aí, claro, que depende de uma disposição de retomar a trilha de um engajamento estratégico entre Brasil e Estados Unidos. Existe uma percepção nos meios políticos e diplomáticos americanos de que o Brasil, em matéria de defesa, tem se aproximado mais da França e até mesmo da Rússia, em detrimento dos Estados Unidos, que era o parceiro tradicionalmente assim, mais próximo? Sim, o Brasil, nós saímos da Segunda Guerra Mundial com um acordo militar, de cooperação militar, Brasil e Estados Unidos. Compramos muita sucata da Segunda Guerra dos Estados Unidos. Esse acordo foi denunciado pelo presidente Ernesto Geisel em 1977, foi denunciado unilateralmente. E, enfim, foi quando o Brasil já vinha desenvolvendo a sua própria indústria bélica. Eu acho que essa percepção que você descreve, sim, existe porque são os fatos. Quer dizer, os aviões, já os franceses devem estar chateados porque eles tinham a expectativa de que nós continuaríamos a comprar lá os caças, né? Nós vamos comprar agora da Suécia. Tem um projeto importante da Marinha, com o desenvolvimento do submarino, com a França, e há uma diversidade. Há algo com a Rússia também, helicópteros, mas aí foi em função de uma medida tomada pelo governo americano de não dar à Embraer a licença para vender os Tucanos ao governo da Venezuela. A meu ver, uma decisão equivocada. Como você sabe, os aviões Super Tucano têm os avionics, a parte sensível é americana, e o produtor disso precisa dar uma licença à empresa montadora, que é a Embraer, para vender para outras partes, terceiros países. Enfim, os Estados Unidos, na época era o governo do presidente George W. Bush, achou que não deveria dar tal autorização. Os venezuelanos foram comprar os equipamentos que precisavam na Rússia. O Brasil também tem, porque não há porquê o Brasil, alinhar-se com este ou aquele país. O Brasil tem a sua própria produção de certas coisas. E a diversidade, nesse caso, talvez seja, não sou especialista nisso, mas suponho que a diversidade nas fontes de equipamento que o Brasil adquire seja até um dado de segurança. E quanto à política diplomática brasileira em relação à Venezuela, à Bolívia, à Argentina, isso tem provocado algum mal-estar no meio diplomático americano? Olha, mal-estar eu não diria. Eu acho que provoca, em alguns casos, algum estranhamento. Mas em diferentes casos. Em relação à Argentina,
eu não vejo. A Argentina não é problema dos Estados Unidos. Como os Estados Unidos recebeu a Unasul? Olha, como um dado da realidade. Na Unasul estão o Brasil, está a Venezuela, está o presidente Bachelet, está o presidente da Colômbia, está o presidente do Peru, está o Mujica. São pessoas e líderes com inclinações diferentes, com talentos diferentes. É claramente uma medida brasileira, um exercício de liderança que é esperado do Brasil na região. Lhe dou o exemplo de 2008 na Bolívia, quando houve muita instabilidade interna na Bolívia. E, nesse momento, que não nos interessa no Brasil, a maior fronteira terrestre do Brasil é com a Bolívia. Nós temos hoje centenas, dezenas de milhares de fazendeiros brasileiros que, enfim, trabalham, vivem na Bolívia. Temos imigrantes bolivianos em São Paulo, muitos deles, um número crescente. Temos interesses em energia, em gás, etc. E naquele momento em que havia, inclusive, nessas províncias mais próximas do Brasil, tendências separatistas, etc., nesse momento o presidente Lula foi a uma reunião em Santiago, convocado pelo presidente Bachelet no seu primeiro mandato, e ali estavam o presidente Evo Morales, o presidente Chaves e todos os demais presidentes. Eu ouvi isso do então chanceler do Chile, Alejandro Foxley, e disse que a atuação do presidente Lula foi absolutamente exemplar, porque ele, olhando para o Evo Morales, e no momento que o presidente Chaves procurava insuflar a divisão interna dentro da Bolívia, ele perguntou ao presidente Evo Morales: Evo, você quer paz, estabilidade, sossego em seu país? Se você quiser isso, a Michelle Bachelet, vamos te ajudar. Se você quiser confusão, não há nada que nós possamos fazer por você. Veja, Armando, hoje a Bolívia é um país, graças a esta contribuição do Brasil, como força estabilizadora de um país vizinho que é amigo do Brasil e interessa muito ao Brasil. A Bolívia hoje está num caminho muito simpático, muito interessante para os próprios bolivianos, está abrindo a sua economia, se integrando, prosperando, a economia está indo bem. No caso da Venezuela, eu acho que há uma expectativa de que o Brasil atue da mesma forma, e isso é dito desta forma em Washington, porque supõe-se que o interesse nacional do Brasil seja a estabilidade do país, política, a estabilidade econômica. Segundo o jornal Valor Econômico, empresas brasileiras, bancos brasileiros têm cerca de 20 bilhões de dólares em ativos na Venezuela. Não nos interessa a crise na Venezuela. Agora, nós somos uma democracia, nós somos um país no qual as pessoas da oposição têm todo o sagrado direito de se manifestar e de protestar. Se espera que o Brasil possa ter também na Venezuela este tipo de influência e, enfim, tanto junto ao governo como junto à oposição, de acalmar os ânimos e ajudar os venezuelanos a buscar um caminho de entendimento dentro de um marco democrático e institucional. Eu acho que esse é o interesse do Brasil. Agora, cabe aos venezuelanos se entenderem, porque não há nada que nós possamos fazer, nós ou os chilenos ou quaisquer outros membros da Unasul, que nós possamos fazer pelos venezuelanos que eles não tenham que fazer em seu próprio benefício para começar. Agora, sim, o que se espera do Brasil, que eu suponho que seja o que a maioria dos brasileiros esperam do Brasil, é que ao atuar nessas crises internacionais, e o Brasil tem tamanho e influência para atuar, é que ele projete, enfim, o que ele tem em casa, que é democracia, que é tolerância, enfim, que é um respeito à diferença. E eu acho que é essa a expectativa que existe em relação ao Brasil na Venezuela. Não que o Brasil tome partido deste ou daquele, porque se tomar partido deixa de ter efetividade na ação. E em que setores ou que questões poderão dividir ou complicar a relação entre Brasil e Estados Unidos em função de diferentes interesses no plano estratégico dos dois países? Olha, hoje eles estão buscando áreas de convergência. Eu acho que há certamente questões que você pode ir da não proliferação nuclear, há questões de comércio, como modos diferentes de proteger patentes, que são discussões legítimas.
uma questão que está posta, o caso do algodão. O Brasil ganhou algo, aliás, uma ação iniciada no final do governo Fernando Henrique Cardoso, contra os subsídios ao açúcar na Europa e ao algodão nos Estados Unidos. Levou anos, o Brasil ganhou esta causa na Organização Mundial do Comércio, hoje, aliás, presidida por um esplêndido diplomata brasileiro, o Roberto Azevedo, e, enfim, o Brasil foi autorizado pela Organização Mundial do Comércio a receber, enfim, compensações dos Estados Unidos. 147 milhões de dólares por ano. Os Estados Unidos inicialmente começaram a pagar, enfrentam uma crise fiscal muito grande e, em função disso, o Congresso adotou medidas que levaram à suspensão dos pagamentos. O Brasil está hoje, enfim, aí veio uma nova lei agrícola que procurou, de alguma forma, responder à questão dos subsídios, mudar a forma como os Estados Unidos subsidiam. E eu acho que o Brasil, corretamente, faz algumas semanas, pediu à Organização Mundial do Comércio para que se pronunciasse sobre a nova lei de agrícola americana, para saber se ela é ou não compatível com as responsabilidades, os compromissos que os Estados Unidos assumiram como membros da OMC. Há que esperar essa decisão. O Brasil certamente terá o direito de retalhar, de adotar medidas retaliatórias contra os Estados Unidos, mas, como você sabe, aí você está partindo para um outro caminho. Nós temos o direito, devemos usar esse direito ou não? Como você sabe, a União Europeia tem um caso também contra o Brasil na OMC, dizendo que a política industrial do Brasil representa violação dos compromissos do Brasil junto a esta organização. Não sabemos qual será o veredito, mas haverá um painel, haverá uma decisão a respeito. E essas são, é por isso que é preciso ter um diálogo que seja fluido, que seja intenso e que consiga administrar essas diferenças que são inevitáveis. E quanto ao velho fantasma que sempre rondou a Amazônia, e agora alguns segmentos que rondam o pré-sal brasileiro, você acha que nos Estados Unidos há uma cobiça ainda detectável de segmentos importantes que possam representar uma ameaça para a soberania brasileira? Olha, eu acho que está se buscando fantasmas, entendeu? O problema do pré-sal se dá na metodologia que nós estamos seguindo para tentar explorar o pré-sal. Nós anunciamos, fizemos um primeiro leilão, houve apenas uma oferta pelo preço mínimo. Os Estados Unidos não precisam do petróleo do Brasil. Os Estados Unidos é um país que estão se tornando autossuficientes, exportadores, líderes em energia. Até a presidente Dilma Rousseff lembrou isso numa entrevista que deu em dezembro de 2012, destacando a revolução que está acontecendo nos Estados Unidos em função desse gás de xisto, novas tecnologias enfim, eu não creio que haja nos Estados Unidos nenhuma pressão de que a cobiça desse tipo das empresas. Haveria, sim, dentro de um marco regulatório em que pudesse atrair a participação de outras empresas do mundo inteiro, inclusive as americanas, estariam aqui, várias delas exploram petróleo aqui, em áreas, inclusive, muito próximas do pré-sal, dentro do marco regulatório anterior. Né, das concessões. Então, agora, eu não vejo que haja uma ameaça deste tipo. Em relação à Amazônia, francamente, como, enfim, dizem os cientistas, a principal ameaça à Amazônia é a falta de conhecimento da Amazônia. Eu acho que cabe ao Brasil e aos 7 outros países que, enfim, são os donos, que detêm o controle da região, de, enfim, explorar a Amazônia de forma sustentável. Inclusive, hoje existe um conceito muito interessante, quer dizer, de desenvolver, e enfim, está no governo brasileiro, de desenvolver produtos e processos na Amazônia que dependam da existência da floresta. Porque é fundamental que a floresta amazônica gere riqueza, a começar pelos 20 e poucos milhões de brasileiros que vivem na Amazônia. Eu creio que essas fantasias, que de vez em quando, como jornalista, cobri isso de um livro que ensinavam nas escolas americanas, de que os americanos já classificavam a Amazônia, quer dizer, não existia o livro, era uma
fabricação de grupos, às vezes de esquerda, às vezes de direita aqui no Brasil, para alimentar esse mito de que os Estados Unidos estão cobiçando, interessados na Amazônia. Não vejo isso, não. Eu acho que os Estados Unidos hoje, em função, inclusive, da sua crise interna, os Estados Unidos estão muito interessados e muito voltados a si mesmos. Então, se saindo um pouco do mundo dessas guerras em que entraram, a população americana quer, como se fala nos Estados Unidos, fazer nation building, que é a construção da nação. O próprio presidente Obama diz, vamos fazer construção da nação em casa, porque nós precisamos. Classe média encolhendo. Precisa mais educação, precisa mais inovação, precisa mais tecnologia. Eles estão dizendo isso. Hoje sabe-se que os Estados Unidos, o desempenho escolar dos americanos hoje é bastante inferior ao desempenho escolar de outros países avançados. Eu acho que, enfim, é preciso ter isso em mente. Os Estados Unidos estão hoje, e eu creio que nessa próxima etapa, se reposicionando no mundo e, ao mesmo tempo, muito preocupados com o seu próprio bem-estar. Infelizmente, o nosso tempo terminou. Queria agradecer a oportunidade dessa conversa e lembrar aos nossos telespectadores o caminho para entrar em contato conosco via Alô Senado no número 0800 61 2211 ou através do nosso portal na internet no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo Cidadania aqui na TV Senado.